Olá, amados irmãos, graça e paz. Bom, estou fazendo o segundo videozinho de um apontamento desse livro aqui, ó. Desse livro aqui. David Mack. Culto cristão. Culto doméstico. Vídeo anterior eu fiz pequenos apontamentos da introdução do texto, desse texto. Eu ainda estou na introdução. Ele divide a introdução em 3 partes. A primeira introdução ele fala do valor do culto doméstico. Depois os 10 mandamentos do culto doméstico. E depois ele traz perguntas e respostas sobre o culto doméstico. Então eu vou fazer breves apontamentos sobre essa introdução. Depois mostrar como é que o livro se divide, dando alguns exemplos. E assim a gente encerra. Não sei quantos vídeos eu farei, talvez 2. 2 já é, né? Mas 3 ou 4, talvez. Bom, então, eu estou ainda na introdução, falando do valor do culto doméstico. Recomendo aos amados irmãos que não assistiram o vídeo 1, assistir o vídeo 1, ok? Então, continuando ainda no valor do culto doméstico, ele vai falar, ele vai contar uma outra história agora para falar do valor do culto doméstico. Como ela é pequena, eu vou falar para falar com os irmãos. Diz assim: Roberto, filho de um advogado famoso por seus livros na área de direito, compareceu ao tribunal acusado pela falsificação de cheques. O juiz, um velho amigo de seu pai, dirigiu-se a ele dizendo com rispidez: Rapaz, você se lembra do seu pai? Você o tem desonrado. Lembro-me perfeitamente, respondeu o jovem com bastante calma. E prosseguiu: Quando eu procurava para lhe pedir conselhos ou companhia, ele sempre respondia: Vá embora, menino, eu estou ocupado. Assim meu pai terminou o livro e aqui estou eu. Aí o autor vai citar Provérbios 22:6. Instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. O valor do culto doméstico na vida da família cristã não pode ser subestimado. O tempo gasto em instrução, bate-papo e louvor renderá juros para o resto da vida dos filhos e dos pais. Embora na instrução já tenhamos destacado a importância da instrução espiritual, alistamos aqui de forma mais completa alguns dentre os muitos benefícios que o culto doméstico traz à família cristã. E aqui eu vou resumir, então, os benefícios do culto cristão. Veja, ele deu um exemplo muito interessante. Um pai que não tem tempo para o filho. Os pais têm que ter tempo para os filhos, para instruir os filhos no caminho que deve andar. E o caminho que deve andar o cristão é o caminho da cruz, o caminho de Cristo. E há muitos benefícios do culto cristão. Um deles é o próprio relacionamento familiar que vai se construindo ao longo da caminhada. Então ele vai dizer aqui quais são alguns benefícios do culto cristão. E eu vou resumir, eu não vou ler, eu vou apenas ler uma parte e comentar. Eu não vou ler todo o livro não, tá? Diz assim, quais são os benefícios? Ele cita, por exemplo, transmite a fé cristã de geração em geração. Isso se encontra no Salmo 78, versículos 6 e 7. O culto doméstico serve como plataforma para que a criança aceite a Jesus como seu Salvador. Não só a criança. O culto cristão ajuda as gerações a não se esquecer de Deus e contribui para que membros da família conheçam a Cristo, conheçam a revelação de Deus e aceitem a Jesus. Então,
Essa é uma das primeiras importâncias. Muitas vezes até um culto doméstico pode ser um resgate na vida de vizinhos que vão bater na sua casa por algum motivo, pedir alguma coisa, e você diz assim: se espera um pouquinho, que nós estamos fazendo culto, vem participar com a gente. Então, olha a importância disso. Às vezes o próprio vizinho, às vezes os filhos dos vizinhos que estão brincando com seus filhos, aí você para tudo para fazer aquele cultozinho de poucos minutos. Aqui o texto vai mostrar quanto tempo pode ser feito um culto cristão. Um culto no lar. O culto no lar, ele não pode ser extenso. Ele tem que ser breve, criativo, com instrução da palavra de Deus e breve. Bom, qual é a outra benefício, então? Fundamenta a família nos valores bíblicos. Ainda ele fundamenta isso no Salmo 78, versículo 6, e Provérbios 22, 6, que é o que nós lemos. A sociedade atual bombardeia-nos com valores antibíblicos. E aí ele vai falar um monte de situações. Veja, essa é a grande verdade. A sociedade hoje, atual, ela bombardeia o nosso lar e nossos filhos na rua, e nós mesmos, com N supostas verdades antibíblicas. Nós precisamos estar alicerçados na verdade de Cristo para combater, identificar essas não verdades que são colocadas na sociedade e muitas vezes pode entrar em nossos corações. Vou dar um exemplo para os amados irmãos. Eu tenho alguns livros aqui meus, eu não vou checar nenhum deles, mas tem um livro que chama O que Fizeram com o Evangelho, que mostra nos Estados Unidos uma porcentagem boa. Pesquisas antigas, já tem 10 anos essa pesquisa, mas não deve ter mudado muita coisa não. Que 30% dos cristãos nos Estados Unidos, daqueles que se identificam como cristãos, como evangélicos, 30% já concorda com o aborto. Só para vocês terem uma ideia dessas verdades das sociedades que vão entrando no seio familiar. Concordar com o aborto é não conhecer, não compreender as escrituras. Então, amados, esse benefício aqui eu achei muito interessante. Quais são os benefícios? Fundamentar a família nos valores cristãos. Nós não podemos ter uma família em que aprenda só no domingo sobre a palavra de Deus. Durante a semana, nós devemos buscar compreender mais as Escrituras. Porque nós somos bombardeados diariamente, 7 vezes na semana, com conhecimentos, com conteúdos antibíblicos. E não há como esperar que num domingo, 1 hora por dia, 2 horas por domingo, de manhã e de noite, às vezes alguns membros não podem vir de noite ou não podem vir de manhã, então apenas em 2 horas de culto nós tenhamos todo o conhecimento necessário para combater as verdades antibíblicas da sociedade. Não é possível isso. Portanto, Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 3 ao 9, deixa claramente isso já resolvido, quando diz que ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprir, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel, como diz o Senhor teu Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Olha aqui, amados.
Como é que a gente pode amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, só se interessando por Deus só no domingo? Então, nós temos que nos interessar pelo que Deus fala, pelo que Deus já se revelou todos os dias, né? Então, a leitura das Escrituras, a meditação das Escrituras, o confronto das Escrituras do que eu li com como eu estou praticando a cristandade. Então, um dos benefícios fortalece a família nas verdades bíblicas. Outro benefício, ele une a família. Isso é muito importante, porque no momento que temos um culto doméstico, no culto doméstico nós podemos ter aqueles pequenos momentos de união com a família e compreender um ao outro, né, com as atividades familiares do culto doméstico. E aí o texto aqui, ele vai dando vários exemplos de como fazer cultos domésticos, com brincadeiras, com atividade de acordo com a criança, né, se é criança pequena, com corte-colagem, com escrevendo os textos bíblicos e fazendo uma corrente com os textos bíblicos para decorar. N situações que podem ser feitas, fora a meditação nas Escrituras e tudo mais. Então, estabelece também canais de comunicação. Ao mesmo tempo que o culto doméstico une a família, também fornece momentos oportunos para que cada um compartilhe as suas dificuldades. Nessa parte aqui eu acho muito importante. E é importante também perceber o que está acontecendo no seu lar, as dificuldades dos filhos, ou da esposa, ou do esposo, e conseguir encaixar nesse momento aqui. Então, às vezes, um filho ou alguém da família triste, precisando de um ânimo, é um momento de encontrar um texto bíblico que fale justamente de ânimo, de confiança. E aí você pode alicerçar a família nessa comunicação com o culto no lar. Sentir o momento, né? Promove disciplina na vida cristã. O culto doméstico equilibrado estimula hábitos indispensáveis para a vida cristã, como oração, adoração, estudo bíblico e evangelização. Isso aqui é muito importante, porque vai instruindo cada um, vai criando em cada um essa capacidade de conseguir parar para orar, parar para adorar, parar para estudar um texto bíblico, mesmo que seja 2, 3 versículos, e se preparar, ter conteúdo, condições de evangelizar as outras pessoas, porque você conhece a verdade. Claro que tudo isso na dependência do Espírito Santo de Deus. Não é apenas com instrução que se torna alguém capacitado para evangelizar. É na dependência do Espírito de Deus. Mas é necessário, sim, conhecer o que você vai dizer, né? Então, é importante isso. Então, promove disciplina. E nesse sentido aqui, eu conheci já muitos relatos de pessoas que disseram assim, que conseguiram uma vaga de emprego porque sabiam falar, sabiam se expor, sabiam argumentar e aprenderam isso nos cultos domésticos. Não só na igreja, mas também no culto doméstico. Promove, outro benefício, que o autor vai dizer, promove a vida cristã como estilo de vida. O altar familiar tem a grande vantagem de lembrar a família que a vida cristã é uma vida e não uma atividade reservada para domingo de manhã ou à noite. Aqui eu achei interessante porque agora nesse texto aqui ele vai dar um exemplo ele vai dizer assim: um velho pregador costumava contar a história de uma universitária japonesa que foi convidada para passar um fim de semana em casa de uma colega. A família propiciou de tudo para que a moça estrangeira se divertisse. No domingo foram juntos à igreja e depois saíram para comer pizza. Ao despedir-se, a jovem japonesa
agradeceu a família com polidez e acrescentou um comentário. Há somente uma coisa que eu não entendo. O quê? Perguntou-lhe o anfitrião. É sobre o seu Deus, respondeu a moça. E acrescentou, no meu país, cada casa tem uma prateleira para os deuses. Nós os adoramos em nossos lares. Vocês não adoram o seu Deus no lar? É claro que, guardando a questão cultural, eu achei interessante essa passagem, que fala sobre o benefício, criar um estilo de vida e não apenas uma vida reservada aos domingos. Que muitas pessoas têm exatamente uma vida reservada ao domingo com Deus. A vida com Deus, ela não começa no domingo, né? Ela, na verdade, ela começa nos outros dias. Porque o primeiro dia da semana é segunda. Então a vida cristã não começa num domingo. Achei interessante isso. E o que eu achei interessante também é essa relação cultural que essa japonesa tem. Ela criou uma indagação que no país dela as pessoas cultuam seus deuses. E ela sentiu que com esse irmão que hospedou, ele não cultua Deus no lar. Achei interessante. É claro que guardando as devidas proporções de erros revelacionais, né? E diferenças culturais, mas eu achei muito interessante essa questão, né? E aí ele ainda continua falando sobre então os outros benefícios. Qual é o outro benefício do culto cristão, de um culto no lar? Grava para sempre a palavra de Deus nas mentes e nos corações. Aí aqui ele vai se embasar no Salmo 119, 9 e 11. E Efésios 6, 4. E eu recomendo aos amados que pare o áudio e leia o texto. Salmo 119, 9. Pergunte a um adulto que cresceu num lar evangélico quando foi que aprendeu os versículos que consegue citar de cor. E provavelmente ele dirá que aprendeu quando criança. Então, a importância do culto no lar, quando os filhos são pequenos, é claro que se seus filhos não são mais pequenos, é possível também ter o culto no lar e o adolescente, o jovem, compreender as escrituras e guardar as escrituras também. Mas é uma curiosidade isso, de que muitas crianças, quando adultas, diz que aprendeu muita coisa quando pequena nos cultos, de preferência também nos cultos nos lares. E também desperta, qual outro benefício? Desperta para a missão familiar. A família cristã não vive só para si. Ela olha ao seu redor para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1, 8. O culto doméstico pode abrir a visão para a necessidade de levar Cristo ao mundo, a começar por aqueles que moram na porta ao lado, através de projetos criativos de evangelização. Aqui ele fala várias outras coisas, mas eu vou resumir. Um outro benefício é despertar no membro da família um sentimento de missão e passar a ter uma capacidade de evangelizar não só familiares, parentes, mas também a vizinhos e amigos. Isso eu achei interessante. E aí ele termina o texto falando sobre os salmos, escrevendo os Salmo 78, versículo 3, 4, 6 e 7, que diz assim: o que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos. Cantaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito.
para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contasse a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus. E não se esquecem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos. Salmo 78, versículo 3, 4, 6 e 7. Bom, eu quero terminar então. Nós terminamos a introdução só falando dos benefícios, né? Da necessidade do culto cristão e dos seus benefícios do culto cristão. Depois nós vamos fazer um outro vídeo sobre os 10 mandamentos do culto doméstico, que é o que ele fala aqui dos 10 mandamentos do culto doméstico. Mas eu quero terminar convidando os amados a então meditar no Salmo 78, versículo 3, 4, 6 e 7, e o Salmo 119, versículo 9 e 11. Que Deus abençoe os amados irmãos. Até a próxima.